Olá, amigos! Estamos aqui reunidos mais uma vez hoje para falarmos de temas da atualidade. Estamos aqui hoje com o irmão Daniel para responder algumas perguntas para a gente sobre espiritualidade feminino e masculino. Antes de começarmos o nosso trabalho, vou pedir que vocês se inscrevam no nosso canal. Assim que terminar, curtam, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, amigos, familiares de vocês. Olá, irmão! Obrigada pela sua presença aqui conosco hoje para a gente conversar sobre esses temas, né, que nos trazem tantas dúvidas. Participando conosco, vendo esse vídeo. Obrigado a você, irmã Isabela e irmão Uriel e ao irmão Carlos. Sem vocês, nada disso poderia acontecer. Irmão, a nossa primeira pergunta sobre a energia do feminino, se é que a gente pode chamar assim, e a energia masculina, né? O que são essas energias no contexto do universo, no contexto universal? Você poderia explicar para a gente? O universo, ele é todo energia. Já falamos aqui sobre a questão das químicas que envolve todo esse processo de energia no universo. Correntes elétricas por todos os lados, frequências diferentes que vão gerando esses fenômenos planetários, galaxiais e tudo isso que você já conhece até pelos estudos científicos humanos. Para tudo existe esta força que vai atrair aqueles que se complementam. Todo tipo de energia tem que existir aquela energia que vai complementar para formar outra coisa. O universo tem uma mente própria, vai se dividindo, subdividindo, de acordo com a necessidade da criação do Pai, do Divino. Está tudo sendo organizado, manipulado por essas mentes que nós já vimos falando aqui. Então, vamos imaginar, não existe o Sol é quente, não é isso? Não existe a Lua é mais tranquila. São dois polos. A Terra sobreviveria se a Lua desaparecesse, se vocês não tivessem noite. Se houvesse a noite, não houvesse o Sol, não existiria vida também. Dessa maneira, como ser humano, como os animais. Então tem essas forças, né, de energias que elas se completam. O Sol, a Lua, o dia, a noite e a energia que se junta para a multiplicação, a garantia da perpetuação das espécies em todos os reinos, até mesmo entre as plantas. Vocês sabem que há esse acasalamento de energias e não é diferente com o homem. Então, essa energia chamada feminina e masculina vem mais aflorar de acordo com os reinos e aflorando mais agora como o reino humano. Então, não existe manifestações se não haver esse acasalamento das energias. Todos os seres humanos possuem as duas energias. Entendi. E aí, irmão, apesar de ser polares, né, de estar cada uma de um lado, elas precisam estar combinadas para criar algo, para multiplicar, como você citou os exemplos aí. Além dessa questão da multiplicação, que no nosso planeta, né, ele pode ser exemplificado com o processo de reprodução das espécies e perpetuação. Além dessa questão de reprodução, juntar para multiplicar, né, para reproduzir, existe algum outro propósito dessas energias nesse contexto? O propósito de toda vida, seja ela animada ou não, é dentro do contexto de evolução. Essas energias elas vão se utilizando também, se refinando. As energias que hoje manifestam no corpo humano, elas já são mais refinadas do que quando no corpo animal. Isso tudo vai sendo o caminhar da evolução de toda a criação do divino, né? Certo. Agora trazendo mais assim para o nosso dia a dia, a gente gostaria assim de saber qual é o propósito de encarnar como homem ou de encarnar como mulher. Por exemplo, uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 202, Allan Kardec ele pergunta aos espíritas: quando nós, né, estamos no plano espiritual, o que prefere o espírito? Encarnar em corpo de homem ou encarnar em corpo de mulher? Aí o espírito responde: isso pouco importa, vai depender das provas que haja de passar. Então, você poderia explicar para a gente, irmão, qual é esse propósito em si de estarmos homens, de reencarnarmos homens ou reencarnarmos mulheres dentro da proposta de evolução mesmo do espírito? A reencarnação é uma necessidade para o aprimoramento da humanidade, não é?
Isso é um fato, não tem como você fugir, porque uma encarnação só não dá para você conhecer e aprender a lidar com todo esse nível de consciência que é o planeta Terra. O porquê da necessidade, né, de evolução dentro desse contexto que oferece o planeta para o ser humano é uma realidade que talvez o ser humano ainda não concebe dentro dele. Ele é único, independente de qualquer ser. Ele não é homem e não é mulher. Ele tem as duas energias dentro dele. Ele está se manifestando naquele momento no corpo de homem, porque nesse momento ele precisa viver aquela experiência como homem ou como mulher. Esta energia que nós estamos falando, ela é graduada de acordo com a consciência do indivíduo. Eu tenho mais o aspecto da energia masculina ou da energia feminina. Eu preciso viver uma experiência no corpo de mulher, mas eu não quero ser mulher. Como tem hoje gêneros, não é? Eu não quero ser mulher, porque o espírito, ele não tem sexo, mas a sua caminhada evolutiva, ele precisa experienciar nessa dualidade. Então, dentro do propósito de evolução, ainda no plano espiritual, tudo isso é coordenado de uma forma dentro da necessidade do ser reparar no corpo de homem ou de mulher. As questões sociais, culturais, elas definem bem qual é o papel do homem e o papel da mulher. A gente, quando desencarna, o espírito ainda se enxerga como homem ou como mulher. E às vezes, na própria vida espiritual que ele está vivendo ali depois do desencarne, tem aqueles sentimentos associados aos valores que ele adquiriu naquela encarnação e nas outras passadas. Como é que funciona isso? Como é que a gente pode evoluir se a gente ainda está preso naquela energia de que encarnamos homens muitas vezes ou encarnamos mulheres muitas vezes? Essas imagens estão arquivadas no inconsciente do espírito, onde ele tem todo aquele complexo mental, está lá no inconsciente, ele não perde quando desencarna. E o espírito, quando ele tem uma consciência mais livre, no plano espiritual, ele escolhe com que aparência ele quer estar se manifestando para os outros, né? Os encarnados, ou até mesmo em contos, romances, você vê, porque aquela mulher, aquele homem, não é? Mas não é nada disso, porque o espírito ainda está pegando lá dentro do seu inconsciente encarnações e personagens que ele viveu quando encarnado. Então não tem nada a ver que você tenha que vir homem. Você está no corpo de homem, você vai ter um corpo de homem. Mas o nível, como nós falamos, o nível, a dimensão dessa intensidade no corpo masculino ou no corpo feminino vai ser de acordo com o campo mental do indivíduo, os comprometimentos, as necessidades, as escolhas, tudo isso que vai fazer dele organizar dentro desse propósito. O indivíduo precisa vir um corpo de homem. Mas dentro dele mesmo ele tem dificuldades para viver totalmente um personagem masculino, vamos dizer assim, com tamanha intensidade. Ele vai equacionar isso dentro dele, que vai ter uma parcela dessa energia masculina menos e a energia feminina um pouco mais. E assim dos dois lados. E onde se dá essa visão pelos encarnados como desvio de sexualidade, não tem nada a ver, para que vocês não confundam. O espírito, a manifestação é que ele vai ser submetido a um processo dependendo da necessidade, da escolha, da conveniência. Tem uma série de coisas que vai implicar na hora dele fazer esse programa reencarnatório. Essa manifestação que você fala, ela é muito determinante no nosso dia a dia, né? Existe uma distinção muito grande entre os papéis do homem e da mulher na sociedade. As religiões influenciaram muito nisso, irmão, durante todo esse tempo que a gente habita a Terra, em definir isso, a questão evolutiva também, mas os padrões, né, de como devemos nos comportar, como devemos ser, as religiões, elas influenciaram muito também, né, nessa questão da distinção de homem e mulher. Influenciaram e influencia muito, não é? Nesse distanciamento do espírito, digamos assim? É porque as religiões se pegaram muito na questão sexual, porque nós não estamos falando de sexualidade aqui. Sim. Estamos falando da energia feminina ou masculina. Isso. É outra coisa.
A sexualidade de indivíduo é outra coisa. As religiões sempre interferiram muito nisso. Desde o princípio, se você vê os contos, não é? De Adão e Eva, que foi ali a humanidade praticamente castigada por Deus e vive sobre o pecado original, não é? De todos os seres humanos, às custas de suposta, vamos dizer assim, desobediência de Adão e Eva. A energia feminina, ela não é inferior à energia masculina. Elas não conseguem existir sozinha, ela não consegue fazer manifestar, precisa que haja uma união delas. Tem a energia feminina, que é mais suave, não é que é frágil, mais suave, mais serena, mais equilibrada. A energia masculina é mais força, é mais determinação e tudo isso, sabe? Por isso que dentro da mulher, falando da mulher agora com a visão inclusive sexualmente, falando do homem também sexualmente, mas esta energia, ela é dosada de acordo, como nós falamos, pela consciência do indivíduo. Você pode ser um homem, mas um homem brando. Pode fazer tudo, sabe, sem agressividade. O homem pode fazer tudo sem agressividade. A mulher pode fazer tudo com muita energia, sem agressividade. Até no reino animal você vê. Então, isso já é uma coisa mais instintiva. Usar a força, a energia masculina para dominar. Não tem sentido. Usar a força masculina, a energia masculina, para complementar e fazer gerar o que todos esperam, um mundo que se idealiza, algo que seja bom para todos. Tá, então dentro de nós existem as duas energias, independente de eu estar encarnada como mulher ou como homem. Isso, senão você não existiria. E como é que a gente pode, irmão, desenvolver essas duas energias dentro de nós, com a visão espiritual, sem nos deixar levar por essas amarras sociais que a gente arrasta? Primeiro é o ser entender que ele é único. Pode existir bilhões de seres humanos, como existe sobre a face da Terra, mas ele é único. A responsabilidade com a vida dele é unicamente dele. Então, quando ele vai se vendo ali compromissado com o seu processo de evolução, não precisa cobrança, vem de fora, vem do lado de dentro. Porque imagina o seguinte, você vai reencarnar em um corpo de homem, com toda a sua fragilidade, vamos dizer lá, você quer viver uma experiência, sabe? Quer ter mais energia para construir sua vida. Isso não faz você melhor ou pior do que ninguém. Então, o indivíduo ele só vai entender isso quando ele busca o conhecimento de si mesmo. Entender que ele é uma unidade e que ele tem uma enorme importância em todo o processo da humanidade. Seja ele com mais energia feminina ou seja ele com mais energia masculina. Ele tem que se sentir importante ali, independente dos conceitos, de toda essa visão retrógrada. Não é que já se foi de absurdos que fazem aí com as pessoas que nasceram num corpo de mulher e tem um pouco mais acentuada a energia masculina, vice-versa. Não estamos falando questão sexual não é tão necessitado que o ser busca o conhecimento de si mesmo, para ele aprender a lidar com essa energia. Olha, eu estou num corpo de homem e tenho mais a energia feminina. Eu vou viver aquilo que estou pedindo agora dentro do equilíbrio. Eu estou num corpo de mulher e tenho a energia masculina um pouco mais. Vou viver toda a minha identidade agora com equilíbrio. Para ser um errado, não precisa ser um homossexual, uma lésbica, ou então um heterossexual. O indivíduo, para ele ser moralmente deteriorado, ele não tem nada a ver com sexualidade. É só o equilíbrio. Infelizmente, irmão, ainda a sociedade não vê isso como naturalidade, como você está falando. Então, se a gente tem um ser, uma pessoa, num corpo masculino, com a energia feminina em evidência, ou vice-versa, como você citou aí, isso não é visto com naturalidade. Aquela pessoa, normalmente, ela vai levar uma vida com preconceitos ou com bullying, né? Sofrendo ataques, até dentro do próprio seio familiar. As religiões sacrificavam. Exato. E matam hoje ainda, né? Era tido como pederasta, mas as religiões tinham licença para matar.
enforcamento, fogueira, tudo isso contradizia, vamos dizer assim, as normas da sociedade naquela época. Mas muito antes disso, sempre o homem, falando da espécie humana, ele vive essa questão, entendeu? Essa dosagem da energia masculina ou feminina é de acordo com a necessidade do aprimoramento. Não tem como o indivíduo se livrar disso. Olha, eu quero corpo de homem, eu vou ser homem, isso, aquilo. Ele vai ter comprometimento mais sério depois, se ele não equalizar isto. E o papel da família, irmão? Nós criamos nossos filhos ainda em caixas. Por mais que a gente tente ter cabeças abertas, mas é muito claro como se deve criar um filho homem e como se deve criar uma filha mulher. A gente educa e fala, você já tá uma mocinha, não faça isso. Ou você já é um rapaz, pare de chorar, não leve desaforo para casa. Existe esse tipo de criação dos pais e da família, de não permitir que o menino ele expresse suas emoções, ou que a menina ela seja, digamos, enérgica demais e alegre demais. Criamos nossos filhos assim, damos carros para os meninos, não damos panelinhas, e também não damos carros para nossas filhas, damos bonecas. Como vamos poder entender tudo isso que você está falando se a gente já reproduz essa diferenciação, essa distinção e já estamos passando isso para os nossos filhos desde pequeno? Sofremos também, de certa forma, né? Isso. Nós reconhecemos as dificuldades que os pais têm de lidar com isto, não é? Porque eles também foram criados nesse regime e muito mais autoritário do que as crianças de hoje. Tanto que hoje essa questão da homossexualidade está em evidência, as pessoas estão se permitindo mais a viver ela mesma, o que era mais difícil no passado não tão longínquo, que as pessoas viviam dentro dos tabus familiares criados pela sociedade, como o que é certo, o que é errado, e na realidade fazia tudo embaixo dos lençóis, não é? Escondido atrás dos confessionários e tudo isso, não é? Mas para a família hoje, como sempre deveria ter sido feito, é procurar entender cada indivíduo, cada filho, cada irmão, do jeito que ele é, procurar ter uma concepção mais humana, esquecer o que a sociedade cobra, que você seja aquilo que você não é. Ensinar o filho, olha meu filho, eu amo você e quero que você seja feliz. Não tem outro jeito, você só tem isso para fazer. E deixar que a vida siga seu curso, que ele entenda o processo dele, seja como afloramento da energia feminina ou masculina, seja num corpo de mulher ou um corpo de homem, não importa. Está entendendo? Tem que tirar essa visão castradora que as religiões colocaram. E que colocam até hoje dentro de vocês, esses moralistas, não é? Que não é realidade, só hipocrisia. Incentivar o autoconhecimento, né, irmão, também. Sempre. Isso vai ajudar muito, família, né? A base para a família viver e falar assim, conseguimos realizar nosso projeto familiar encarnatório, é incentivar o indivíduo, o filho, estar mais presente, caminhar com ele, dialogar-se com ele, não essas coisas tão terríveis, mesmo filosóficas, religiosas, que são implantadas para domínio, a castração do indivíduo. Irmão, pessoas que não se aceitam, né? Elas passaram por essas pressões sociais, não conseguiu viver a energia nem feminina nem masculina com equilíbrio na encarnação. Isso gera consequências, né? Às vezes, alguns casos, as pessoas chamam de desvios morais por ter castrado, não sei, aquela manifestação, né, das energias. Você pode citar alguns exemplos disso? Nós falamos das religiões, né, que muitas vezes são castradoras, sufoca o indivíduo, colocam conceitos, preceitos que vão determinar regras para uma sociedade que não vai a lugar nenhum. Então, o que vai? Trazer traumas mais profundos para o indivíduo, que vai acarretar, se o indivíduo não tiver uma consciência mais preparada, levar a um caos na própria encarnação ou em outras encarnações. Revoltas e tudo isso. Esses traumas são danosos à consciência do espírito. Compreende isso? Sim. Para finalizar, irmão, a gente sabe que vivemos num planeta de provas e expiações. Então, sempre teremos desafios. E de regeneração. Desde quando? Desde o princípio. Desde o princípio. Quando você passa uma tarefa, você está regenerando. O planeta não vai mudar para isso. A consciência planetária está dentro dessa concordância de prova, expiação e regeneração.
tendo essa consciência, eu não sei até que ponto nós, seres que estamos habitando a Terra, a gente consegue compreender que estamos vivendo essa realidade. Estamos num planeta de provas, expiações e regeneração. Então, claramente, a gente já sabe que vai ter desafio na vida, para a gente, de certa forma, conseguir superar aquilo e se regenerar. Como é possível a gente viver de forma consciente nesse contexto, né? O caminho que você tem que trilhar é do autoconhecer, do auto-superar. Não tem outro caminho. Por isso que nós falamos a questão da meditação, do silêncio interior, porque o mundo fora ele vai te cobrar. Não existe evolução sem desafio. Ele está ali com a proposta de te cobrar. Então, se você está nessa sintonia consigo, você se mantém no seu centro de luz. Quando você está no seu centro de luz, você se aceita do jeito que é. Trabalha dentro daquela sua expectativa de amadurecimento, dentro daquele nível. Você não perde o equilíbrio, você não se sente sufocado, porque o mundo pode estar todo contra você, mas se você estiver em paz consigo mesmo, aí vale a pena. Então, o único caminho que tem para vocês é isto, do autoconhecer, do autotrabalhar. Obrigada, irmão, por sua disponibilidade em esclarecer dúvidas, questionamentos nossos de sempre. Obrigada a você que está aí assistindo agora. Se gostou, curta, compartilhe. Pode deixar aqui no chat embaixo pra gente novas dúvidas, novos temas. Irmão, tem como, para finalizar, você deixar uma mensagem para nós todos, né? De como seria expandir a nossa consciência e viver, buscar essa sabedoria e o equilíbrio entre energia feminina e masculina em nós? Eu diria a esse que está habitando no corpo de homem que procure sintonizar com o seu lado feminino. E a você que está habitando num corpo feminino, procure sintonizar com o seu lado masculino. E pacifique essas duas energias dentro de você. Não precisa ficar nessa guerra do homem querendo mandar mais que a mulher, com tanta violência, com tanta coisa. Não precisa nada disso. Se você entender seu lado masculino e feminino, aprender a lidar com essa energia que está dentro, pacificando primeiro o teu ser, viver nessa concordância com o divino, é você se conhecer e ter aceitação. Tudo está preparado por ele para que nós sejamos felizes. Então seja feliz, se aceitando, buscando compreender melhor a si mesmo, que aí você vai compreender melhor o outro, vai aceitar melhor o outro. As diferenças estão na mente das pessoas que exclui, que seleciona quem quer ser seu amigo, quem que vai ser seu companheiro, sua companheira de forma tão ultrapassada, que tem que ser assim, que tem que ser... Não. Você precisa só entender que você nasceu para ser feliz. E a felicidade você alcançará quando você estiver de bem consigo, de bem com sua energia masculina, com sua energia feminina. Que você é filho do ser Deus, que é masculino e feminino. Ele não construiu uma mulher, não construiu um homem. Ele apenas é a mulher e o homem. Então seja você também. Acaba com tudo isso que está aí. Quando o espírito ele vem como mulher, ele sofre nas garras desses ditados como homens. A mulher que se rebela também, porque não aceita a sua energia masculina, não vale a pena. Pacifica seu lado feminino, seu lado masculino, que você vai viver bem com o seu companheiro, com a sua companheira, com seus amigos. Eu sou um espírito que estou vivendo uma experiência carnal momentaneamente num corpo de mulher. A energia que está dentro de mim é tudo que eu preciso e que eu quero para evoluir. Então se aceite do jeito que você. Se é um pouco mais de energia masculina, ótimo. Se é um pouco mais de energia feminina, ótimo. Pacifica para que você possa ter uma encarnação que vale a pena. Tá bem? Obrigado por tudo. Fique em paz.